O ar era uma parede úmida e sufocante que grudava na pele como uma segunda camada de suor. O zumbido constante de milhares de insetos se misturava ao eco distante de macacos guariba, criando uma sinfonia selvagem que jamais cessava. O cheiro doce e enjoativo de vegetação em decomposição impregnava cada respiração, lembrando a todos os visitantes que ali, na floresta amazônica, a vida e a morte dançavam em um ciclo eterno e implacável. Era manhã de 26 de julho de 2004, próximo ao Rio Negro, quando Anneliese Kremer ajustou pela última vez a alça de sua mochila e sorriu para os companheiros de grupo. Aos 26 anos, a jovem alemã de Munique havia planejado essa viagem ao Brasil por mais de um ano, economizando cada euro de seu trabalho como professora de educação física para realizar um sonho: conhecer a maior floresta tropical do mundo. "Eu te wird ein guter Tag", murmurou ela em alemão, ajustando o boné sobre os cabelos loiros presos em rabo de cavalo. "Hoje será um bom dia." Seu português ainda era hesitante, mas sua determinação em viver intensamente cada momento da viagem era evidente para todos no grupo de ecoturismo. O guia local, Sebastião Ferreira, um caboclo de 54 anos com mais de 3 décadas percorrendo aquelas trilhas, observava o céu através da copa das árvores. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte, sinalizando que as chuvas da tarde chegariam mais cedo naquele dia. Ele conhecia os sinais da floresta como poucos, mas naquele momento algo o incomodava sem que conseguisse identificar o quê. "Pessoal, hoje vamos conhecer a trilha do Samaúma Gigante", anunciou Sebastião para os 8 turistas, 5 brasileiros de São Paulo, 2 alemães e Anneliese. "É uma caminhada de 3 horas, ida e volta. Vamos ver árvores de mais de 400 anos e, se tivermos sorte, alguns bichos interessantes." A trilha começava a menos de 200 metros da pousada rústica, onde o grupo estava hospedado há uma semana. Era o 9º dia de uma jornada de 15 dias que incluía navegação pelos rios, visitas a comunidades ribeirinhas e caminhadas pela mata fechada. Anneliese havia se destacado desde o primeiro dia por sua energia inesgotável e curiosidade genuína sobre cada planta, cada som, cada detalhe da floresta. Enquanto o grupo caminhava pela trilha estreita, marcada apenas por pegadas antigas e galhos quebrados, Anneliese mantinha-se sempre alguns metros à frente, fotografando orquídeas selvagens e gravando pequenos vídeos para enviar à família na Alemanha. Sua câmera digital, uma novidade tecnológica para a época, não parava de registrar cada momento. "Achtung, Anneliese, não se afaste muito", gritava Klaus, seu compatriota alemão de 35 anos, um engenheiro que havia se tornado seu parceiro de aventuras durante a viagem. O primeiro sinal de que algo estava errado veio por volta das 11h30 da manhã. O grupo havia parado para um lanche próximo a um igarapé cristalino, onde pequenos peixes dourados nadavam entre as pedras. Sebastião contava histórias sobre os antigos seringueiros quando percebeu que Anneliese não estava mais com eles. "Cadê a alemãzinha?", perguntou, fazendo uma contagem rápida do grupo. Klaus olhou ao redor, surpreso. Ela estava bem aqui há 5 minutos, fotografando aquelas flores vermelhas. A busca inicial durou 2 horas. Sebastião e mais 3 homens do grupo percorreram um raio de 500 metros ao redor do local onde Anneliese foi vista pela última vez. Gritaram seu nome até ficarem roucos, seguiram pegadas que se perdiam na lama, procuraram sinais de sua passagem, galhos quebrados, pedaços de roupa, qualquer coisa, nada. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair através da copa das árvores, transformando o solo em lama escorregadia, Sebastião tomou a decisão que mudaria tudo. Era hora de voltar à pousada e chamar reforços. A trilha estava se tornando perigosa, e com a chuva seria impossível continuar a busca antes do dia seguinte. "Ela pode ter se perdido e encontrado abrigo", disse Klaus, tentando manter a esperança. "Anneliese é forte, ela sabe se cuidar." Mas Sebastião conhecia a floresta. Sabia que, para um estrangeiro sozinho, a Amazônia podia se transformar rapidamente de paraíso em pesadelo. As distâncias eram enganosas. A vegetação densa confundia qualquer senso de direção, e havia os animais, onças, serpentes, jacarés, que não distinguiam entre nativos e visitantes.
Naquela noite, enquanto a chuva tamborilava na cobertura de palha da pousada, Klaus não conseguiu dormir. Ficou imaginando Anneliese perdida na escuridão total da mata, cercada por sons que ela não sabia identificar, tentando se orientar em um labirinto verde que se estendia por milhões de quilômetros quadrados. O que ele não imaginava era que, a poucos quilômetros dali, algo estava acontecendo na floresta que só seria descoberto 9 dias depois, e que mudaria para sempre a forma como aquela região da Amazônia seria lembrada. A primeira equipe de resgate chegou à pousada na manhã seguinte, trazida por uma chalana que cortou as águas escuras do Rio Negro antes mesmo do sol nascer completamente. Eram 6 homens, 2 bombeiros de Manaus, 3 guias experientes da região e um veterano da FUNAI que conhecia cada trilha daquelas redondezas como se fossem as linhas de sua própria mão. Sargento Raimundo Silva, do Corpo de Bombeiros, assumiu o comando das operações. Alto, moreno, com cicatrizes nos braços que contavam histórias de outros resgates na selva, ele organizou os grupos de busca com a precisão militar que aprendera em 18 anos de serviço. Mas havia algo em seus olhos que revelava preocupação. Casos como esse, na Amazônia, raramente terminavam bem. Vamos dividir em 3 grupos, anunciou Raimundo, abrindo um mapa rústico da região sobre a mesa de madeira da pousada. Grupo 1 segue o igarapé rio abaixo. Grupo 2 faz varredura em círculos concêntricos a partir do último local onde ela foi vista. Grupo 3 verifica se ela tentou voltar à pousada por outro caminho. Klaus insistiu em participar das buscas, apesar dos protestos. Sua pele clara já estava queimada pelo sol amazônico, e as picadas de inseto haviam transformado seus braços em um mapa de manchas vermelhas. Mas ele não conseguia ficar parado enquanto Anneliese estava perdida na floresta. Ela é muito teimosa, dizia Klaus para qualquer um que quisesse ouvir, falando em português quebrado misturado com alemão. Sempre quer ver mais e ir mais longe. Na Alemanha, ela fazia trilhas nos Alpes sozinha, mas isso aqui é diferente. O segundo dia de busca revelou apenas pequenos sinais que poderiam ou não pertencer a Anneliese. Uma pegada parcial na lama, que poderia ser dela ou de qualquer outra pessoa. Um galho quebrado a uma altura compatível com sua estatura, que poderia ter sido quebrado por qualquer animal. Algumas gotas de sangue em uma folha, que poderiam ser de um pequeno corte ou de algum bicho ferido. Sebastião conhecia aquela frustração. Já havia participado de outras buscas na região, e a floresta tinha uma capacidade cruel de engolir pessoas sem deixar rastros. A vegetação densa apagava pegadas em questão de horas. A chuva diária lavava qualquer vestígio. E os animais? Bem, os animais seguiam seus próprios caminhos, imprevisíveis e silenciosos. No terceiro dia, a família de Anneliese chegou ao Brasil. Hans e Margarete Kremer, seus pais, desembarcaram no aeroporto de Manaus com os rostos marcados pelo desespero e pela exaustão da viagem de 15 horas desde Munique. Hans, um homem robusto de 58 anos que trabalhava em uma fábrica de automóveis, chorava abertamente, algo que sua filha jamais havia visto. Meine Tochter ist stark, repetia Margarete para os jornalistas brasileiros, que começavam a se interessar pelo caso. Minha filha é forte, mas suas palavras saíam trêmulas e suas mãos tremiam quando segurava a foto 3x4 de Anneliese que levara na carteira. O consulado alemão enviou um representante, e a busca ganhou dimensões internacionais. Helicópteros sobrevoaram a região, mas a copa fechada da floresta tornava impossível ver qualquer coisa no solo. Equipes com cães farejadores foram trazidas de Brasília, mas os animais se confundiam com os milhares de cheiros da mata úmida. Uma semana após o desaparecimento, a comunidade ribeirinha local se mobilizou. Homens que passavam os dias pescando e coletando castanhas abandonaram suas atividades para vasculhar cada trilha, cada igarapé, cada clareira num raio de 10 quilômetros. Mulheres preparavam comida para os voluntários e ofereciam suas canoas para percorrer os rios menores. Dona Raimunda, uma senhora de 67 anos que morava na região há 5 décadas, fez uma observação que perturbou a todos. Tem uma onça grande andando por aqui últimos dias. Meu filho viu pegada dela perto do açaizal. Bicho grande, macho velho. A menção da onça trouxe um novo elemento de tensão para as buscas.
Sebastião sabia que ataques de onças a humanos eram raros, mas não impossíveis, especialmente quando se tratava de animais territoriais ou com filhotes para proteger. A floresta, que já era perigosa o suficiente, ganhara uma nova dimensão de ameaça. No 8º dia, Klaus tomou uma decisão que dividiria opiniões. Contratou 2 índios da etnia ticuna para fazer uma busca diferente. Os 2 homens, conhecidos na região por sua habilidade excepcional de rastreamento, aceitaram o trabalho com relutância. Floresta já contou sua história, disse um deles em português pausado. Agora é hora de aceitar. Mas Klaus não conseguia aceitar. Voltou à Alemanha no 10º dia, levando consigo apenas as roupas que vestia e uma pequena boneca que Anneliese comprara em uma comunidade ribeirinha para dar de presente à sobrinha. Os pais ficaram mais uma semana, visitando cada delegacia, cada posto de saúde, cada igreja da região, mostrando a foto da filha para qualquer pessoa disposta a olhar. Quando finalmente partiram, deixaram para trás não apenas a esperança de encontrar Anneliese viva, mas também uma comunidade inteira marcada pela tragédia. As buscas oficiais foram encerradas após 2 semanas, mas os voluntários locais continuaram, de forma esporádica, por mais alguns meses. O caso de Anneliese Kramer se juntou à triste estatística de turistas que desaparecem na Amazônia todos os anos. A imprensa brasileira noticiou o caso por algumas semanas, depois passou para outras notícias. A imprensa alemã foi mais persistente, mas também acabou esquecendo. Sebastião continuou trabalhando como guia, mas nunca mais foi o mesmo. Passou a ser ainda mais rígido com as regras de segurança, jamais permitindo que turistas se afastassem do grupo. Nas noites silenciosas da pousada, quando os sons da floresta pareciam mais altos e ameaçadores, ele ainda pensava na jovem alemã de olhos azuis que desaparecera em sua trilha. O que ele não sabia era que a floresta estava guardando um segredo que só seria revelado quando menos se esperasse, e que esse segredo chegaria da forma mais improvável possível, através dos dentes de uma das criaturas mais temidas da Amazônia. 9 dias após o desaparecimento de Anneliese, na manhã nebulosa de 4 de agosto de 2004, os irmãos Chico e Manuel Pereira saíram antes do amanhecer para verificar suas armadilhas de pesca no igarapé do Jatuarana, a cerca de 15 quilômetros da pousada onde a alemã havia se hospedado. Os 2 caboclos, de 43 e 39 anos, respectivamente, conheciam aquelas águas desde meninos e sabiam exatamente onde posicionar suas redes para capturar os melhores peixes. O sol ainda lutava para atravessar a névoa matinal quando Chico avistou algo incomum na margem oposta do igarapé. Uma mancha dourada e preta se movia entre os arbustos, e o padrão de movimento não era o de nenhum animal que ele conhecia. A criatura parecia estar em dificuldade, balançando a cabeça de lado para o outro de forma estranha e repetitiva. "Manuel, olha aquilo ali", sussurrou Chico, apontando discretamente para a margem. "Parece uma onça, mas está se comportando esquisito." Manuel seguiu o olhar do irmão e imediatamente reconheceu o animal. Era uma onça pintada adulta, provavelmente macho pelo tamanho, com pelagem exuberante que brilhava mesmo na luz difusa da manhã. Mas havia algo claramente errado. O animal mantinha a boca entreaberta e fazia movimentos constantes com a cabeça, como se tentasse se livrar de algo que o incomodava. Os 2 irmãos ficaram observando por quase 1 hora, escondidos na vegetação da margem oposta. A onça não conseguia comer nem beber adequadamente. Quando tentava baixar a cabeça até a água, algo a impedia. Quando tentava mastigar uma folha ou um galho, o mesmo obstáculo a atrapalhava. O animal estava claramente em sofrimento. "Tem alguma coisa presa na boca dele", concluiu Manuel. "Se não tirar, vai morrer de fome." Era uma situação inédita para os 2 irmãos. Onças eram respeitadas e temidas na região, mas aquele animal específico estava vulnerável e precisava de ajuda. Depois de muito debate, decidiram tentar uma abordagem. Voltaram à comunidade e recrutaram mais 4 homens, incluindo João Evangelista, um experiente capturador de animais selvagens que ocasionalmente trabalhava com pesquisadores do INPA. O plano era simples, mas perigoso. Usar uma armadilha de contenção para imobilizar temporariamente a onça, remover o que estivesse obstruindo sua boca e libertá-la em seguida. João havia feito procedimentos similares com outras espécies,
mas nunca com uma onça pintada adulta em vida livre. Levaram 3 dias para preparar tudo adequadamente. Construíram uma armadilha robusta usando troncos da região e cordas resistentes. Prepararam dardos tranquilizantes improvisados com ervas locais que João conhecia, uma técnica ancestral que aprendera com um pajé da região décadas antes. E, mais importante, avisaram as autoridades ambientais de Manaus sobre o que pretendiam fazer. Na manhã de 7 de agosto, a operação começou. A onça ainda estava na mesma área, claramente debilitada pela impossibilidade de se alimentar adequadamente. O animal havia emagrecido visivelmente em apenas uma semana, e seus movimentos eram menos ágeis. A captura levou 4 horas tensas. A onça, mesmo enfraquecida, era uma força da natureza. Quando finalmente conseguiram contê-la de forma segura, João se aproximou com cuidado extremo para examinar o que havia em sua boca. O que ele encontrou deixou todos os homens em choque silencioso. Preso entre os dentes caninos superiores da onça, parcialmente coberto por saliva e restos de comida, havia um pequeno objeto metálico em forma de coração. Era um pingente de prata, com gravações delicadas na superfície. E no centro do coração, claramente visíveis apesar da sujeira, estavam gravadas 2 letras entrelaçadas: A e K. João removeu cuidadosamente o objeto com um alicate pequeno que trouxera especificamente para essa situação. A onça não reagiu. O alívio de finalmente se ver livre daquele incômodo parecia maior que qualquer instinto agressivo. Quando o animal foi libertado e desapareceu na floresta, com passadas ainda um pouco instáveis, mas visivelmente aliviadas, os 6 homens ficaram em círculo, observando o pingente que João segurava na palma da mão. "Isso aqui é da alemã", disse Chico, quebrando o silêncio. "Só pode ser." Manuel pegou o objeto e o examinou mais de perto. O pingente era delicado, claramente feminino, feito de prata de boa qualidade. Além das iniciais A de ou K, havia uma pequena inscrição na parte de trás: Firmenilibe Annelise, Mama 2003. Para minha querida Annelise, Mamãe 2003. A descoberta mudou tudo. Após 9 dias de mistério, finalmente havia uma prova concreta de que algo havia acontecido com Annelise Kremer. Mas essa prova levantava mais perguntas do que oferecia respostas. Como o pingente havia parado na boca de uma onça? O que havia acontecido com a jovem alemã? E onde ela estava agora? João Evangelista tomou uma decisão que demonstrava sua experiência com situações delicadas. Guardou cuidadosamente o pingente em um pequeno saco plástico e decidiu entregá-lo pessoalmente às autoridades em Manaus no dia seguinte. Sabia que aquele pequeno objeto de prata poderia ser a chave para resolver um mistério que havia mobilizado 2 nações. Enquanto os homens voltavam para suas casas naquela tarde, a floresta ao redor parecia diferente. O silêncio entre as árvores carregava agora um peso novo, como se a mata finalmente tivesse decidido começar a contar sua versão da história de Annelise Kremer. E essa história estava apenas começando a ser desvendada. A ligação chegou à Delegacia de Polícia Civil de Manaus às 8h47 da manhã de 8 de agosto de 2004. Do outro lado da linha, João Evangelista explicava ao delegado plantonista sobre o pingente encontrado na boca da onça. 1 hora depois, ele estava sentado na sala do delegado Antônio Cardoso, um homem experiente que já havia investigado dezenas de casos na região amazônica. "Seu João, isso aqui muda tudo", disse o delegado, examinando o pingente através de uma lupa. "Vamos ter que reabrir as buscas." A notícia da descoberta se espalhou rapidamente. No final da tarde do mesmo dia, Klaus recebeu uma ligação internacional em Munique. Do outro lado da linha, um tradutor do consulado brasileiro explicava em alemão sobre o pingente encontrado. Klaus reconheceu imediatamente a descrição. Era o colar que a mãe de Annelise havia dado de presente no seu aniversário de 25 anos. "Mein Gott", murmurou Klaus, sentindo as pernas fraquejarem. "O que isso significa? Onde ela está?" A segunda fase das buscas começou no dia seguinte, focada na área onde a onça havia sido capturada. Se o animal havia encontrado o pingente ali, havia uma boa chance de que Annelise também estivesse naquela região, ou pelo menos havia estado. Foi o rastreador indígena Calapalo, chamado especialmente para essa nova busca,
quem fez a segunda descoberta crucial. A apenas 800 metros do local onde a onça fora capturada, ele encontrou sinais humanos, pegadas parciais, galhos quebrados à altura humana e algo mais perturbador, manchas escuras no tronco de uma árvore grande, a cerca de 2 metros do chão. Sangue humano, confirmou Kalapalo, examinando as manchas. Já seco, mais de uma semana. A árvore era um castanheiro centenário, com tronco largo e galhos baixos, que formavam uma espécie de abrigo natural. Na base da árvore, parcialmente cobertos por folhas e galhos, a equipe encontrou outros objetos pessoais de Anneliese. Sua câmera digital, danificada pela umidade, uma garrafa de água vazia e páginas rasgadas do que parecia ser um diário de viagem. O delegado Cardoso recolheu cuidadosamente cada item, mas foi uma das páginas do diário que forneceu a primeira pista real sobre o que havia acontecido com Anneliese. Escrita em alemão, com letra trêmula, a página datada de 26 de julho continha uma anotação perturbadora. Verlaufen, kann den Weg nicht finden, Geräusche in der Nacht. Etwas folgt mir. Perdida. Não consigo encontrar o caminho. Ruídos à noite. Algo está me seguindo. Klaus, que havia voltado ao Brasil assim que soube do pingente, traduziu a anotação para as autoridades. Havia outras frases fragmentadas que sugeriam que Anneliese havia tentado encontrar o caminho de volta por vários dias, bebendo água de igarapés e comendo frutas silvestres que encontrava pelo caminho. Mas foi a descoberta seguinte que revelou a verdade completa sobre o destino de Anneliese Kremer. A 1,2 quilômetros da árvore onde foram encontrados seus pertences, em uma área de vegetação mais densa, próxima a um pequeno braço do Rio Negro, Kalapalo encontrou ossos humanos parcialmente enterrados sob uma camada de folhas e galhos. A perícia posterior confirmaria. Eram os restos mortais de uma jovem de aproximadamente 25 anos, compatível com a idade e estrutura corporal de Anneliese. O laudo da perícia, concluído 3 semanas depois, revelou a sequência provável dos eventos. Anneliese havia se perdido durante a trilha e vagado pela floresta por vários dias, conseguindo se manter viva, bebendo água dos igarapés e comendo frutas. As anotações em seu diário sugeriam que ela estava sendo seguida por algum animal, provavelmente a mesma onça que mais tarde seria encontrada com seu pingente. Os ferimentos encontrados nos ossos indicavam que Anneliese havia sido atacada pelo felino, provavelmente durante a noite enquanto dormia próxima ao castanheiro. A onça, um macho territorial de aproximadamente 120 quilos, conforme estimativa dos especialistas, havia se comportado de acordo com seu instinto natural diante de uma presa vulnerável em seu território. Durante o ataque, o pingente de Anneliese havia se prendido nos dentes do animal. A onça, após se alimentar, havia tentado sem sucesso se livrar do objeto metálico que ficara enroscado em seus caninos. Por 9 dias, o pingente permaneceu preso, impedindo o animal de se alimentar adequadamente. Uma ironia cruel do destino que acabaria sendo a chave para desvendar o mistério. Klaus recebeu a confirmação oficial da morte de Anneliese numa tarde chuvosa em Manaus. Sentado na mesma sala do consulado onde havia traduzido suas últimas palavras, ele chorou silenciosamente enquanto segurava o pingente que a mãe dela havia dado de presente. Ela sempre foi corajosa demais para o próprio bem, disse ele ao delegado Cardoso, falando em português que havia melhorado significativamente durante suas várias viagens ao Brasil. Mas nunca imaginou que a floresta fosse tão implacável. Os restos mortais de Anneliese foram repatriados para a Alemanha em setembro de 2004. Seu funeral em Munique reuniu centenas de pessoas, incluindo vários brasileiros que haviam participado das buscas e se tornado amigos da família durante aquelas semanas difíceis. Sebastião Ferreira nunca mais trabalhou como guia turístico. Vendeu a pousada e se mudou para Manaus, onde passou a trabalhar em uma fábrica de processamento de peixes. A floresta me ensinou que nem sempre somos bem-vindos aqui, disse ele anos depois. Anneliese era uma boa pessoa, mas a mata não distingue entre bons e maus. Ela apenas segue suas próprias regras. A onça que havia atacado Anneliese nunca mais foi avistada na região. Especialistas em vida selvagem especularam que o animal, após passar 9 dias sem conseguir se alimentar adequadamente,
devido ao pingente preso em seus dentes, provavelmente havia se deslocado para territórios distantes em busca de melhores condições de caça. O caso de Anneliese Kremer se tornou um marco nas discussões sobre segurança no turismo ecológico na Amazônia. Novos protocolos foram estabelecidos para grupos de visitantes, incluindo sistemas de comunicação por rádio e regras mais rígidas sobre distanciamento dos guias. Mas para aqueles que conheceram Anneliese pessoalmente, ela permaneceu muito mais que uma estatística sobre os perigos da floresta. Klaus guardou algumas das fotos que ela havia tirado durante a viagem, imagens da exuberante vida selvagem amazônica, de comunidades ribeirinhas sorrindo para a câmera, de um mundo natural que ela havia amado até o final. A última foto em sua câmera, tirada na manhã em que desapareceu, mostrava uma orquídea selvagem de pétalas brancas crescendo no tronco de uma árvore gigante. Era uma imagem de beleza pura e selvagem, exatamente o tipo de momento que Anneliese havia viajado milhares de quilômetros para capturar. E talvez essa fosse a melhor forma de lembrar dela, não como uma vítima da floresta, mas como uma jovem que havia escolhido viver intensamente, mesmo sabendo que a vida, como a Amazônia, pode ser ao mesmo tempo magnificamente bela e perigosamente imprevisível. O pingente de prata, após ser usado como evidência durante a investigação, foi devolvido à família Kremer. Margarete o guarda até hoje em uma pequena caixa no quarto de Anneliese, que permanece exatamente como ela o deixou antes de partir para o Brasil, repleto de guias de viagem, mapas da Amazônia e sonhos de aventura que a floresta decidiu interromper para sempre.